Boa noite! Seja bem-vindo a este programa Basta Crer. Mais um programa Basta Crer que começamos com o quê? Com alegria, como vocês já sabem. E esse programa tem o objetivo de criar fé no seu coração e ensinar segredos de Deus para você vencer em todas as áreas da sua vida. Se você está nos assistindo hoje pela primeira vez, não mude de canal, não saia daí, porque no programa de hoje o apóstolo Jorge Tadeu estará conosco e irá ensinar vários segredos de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Não sabe, então? Mais um motivo para você continuar aí conosco. E se você que nos acompanha já aceitou Jesus, já serve a Deus numa igreja, então você tem que usar as ferramentas para evangelizar, falar deste programa Basta Crer para mais pessoas que você sabe que precisam, então, ouvir a palavra de Deus. No programa de hoje, o apóstolo Jorge Tadeu irá falar acerca deste livro aqui, 7 Passos para Castigar o Diabo. Muitas pessoas pensam que o inimigo delas pode ser o patrão, enfim, outras pessoas. Vem o seu inimigo em outras coisas que, na verdade, não é. O nosso inimigo é o diabo. E como nós podemos castigá-lo? Então, nesse livro conta, e é um dos temas que o apóstolo nesta noite vai falar. Lembrando também que você, se precisar de ajuda, enviar um pedido de oração, pode fazer através dos contatos. WhatsApp, para você que talvez não está em Portugal, ou está, mas gosta de mandar ali uma mensagem no WhatsApp, pode enviar o seu pedido de oração, o seu testemunho, contando o que Deus fez de bom na sua vida. Nós vamos ficar felizes em receber, em falar com você. Temos aqui uma equipe que está pronta para te ajudar. No programa de hoje também, o apóstolo vai falar sobre olhe para Jesus e não para os problemas. Como assim? Como é que eu não vou olhar para o meu problema, mas ele é tão grande? Como é que eu vou resolver? É impossível. Não, não é impossível. Para Deus, nada é impossível. O que é o seu problema perto de Jesus? Então, nesta noite, o apóstolo vai dar exemplos bíblicos. E vamos ver hoje que Abraão não foi movido pelo que ele via. Ele não foi movido por isso. Então, mesmo que você está vendo que o seu problema é muito grande, não se atente para o seu problema. E é isso que o apóstolo vai falar nesta noite. Por isso, não saia daí. E agora, para dar assim uma respirada e começarmos esse programa mesmo a grande, vamos começar com o Tim Curiacos e a Mariette. Vamos começar com esse louvor, agradecendo a Deus. Se você não conhece a letra, não tem problema. Preste atenção e ouçam essas músicas. Glória a Deus. A próxima música que nós vamos cantar fala acerca do grande amor de Deus, como a Liri disse muito bem. Jesus está a vir, Jesus está quase a vir, e a música diz: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras das tuas mãos. A última parte diz que quando enfim Jesus vier em glória ao lar celeste, Ele vai nos transportar. A sua atenção. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras das tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, é o teu poder mostrado à criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu.
E quando enfim Jesus vier em glória ao lar celeste, então nos transportar, adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Glória a Deus. Deus é grande, Ele é bom e Ele é poderoso. A próxima música também fala acerca do amor de Deus. Diz: quero expressar como foi bom quando Jesus entrou em mim. Um dos sentimentos que todos nós devemos ter no nosso coração é gratidão. Gratidão por tudo aquilo que Jesus fez por nós, porque Ele deu a sua vida por amor a mim e por amor a si. Quero expressar. Quero expressar como foi bom quando Jesus entrou em mim. Foi desde então que eu pude sentir o seu amor e o seu poder dentro de mim. E coisas mais posso eu não saber, mas pela fé eu sei que eu chego lá. E enquanto isso eu volto a dizer que o meu Deus é real, porque eu senti o seu poder. Meu Deus é real, Deus é real, real para mim. real para mim. Sua presença tem envolvido todo o meu ser. Tudo é para mim. Tudo é para mim. Meu Deus é real. Deus é real. Ele vive em mim, em todo o meu ser. Meu Deus é real. Ele vive em mim e em todo o meu ser. Meu Deus é real. Vive em mim e em todo o meu ser. Meu Deus é real. Glória a Deus. Deus é real porque Jesus entrou na nossa vida. A próxima música fala acerca da salvação. Quando Jesus entra na nossa vida, a nossa vida muda. Quem me viu e quem me vê, como eu era e como eu sou. Grande transformação. Quando Jesus entrou na nossa vida, meu irmão, você fica transformado. Aceite Jesus e você ficará como nós. Quem me viu e quem me vê, como eu era e como eu sou. Grande transformação Deus operou em mim. Os meus amigos chamam-me fanático, mas eu não me importo, eu sei bem quem me salvou. És tu, És tu, és tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Quem me salvou? És tu, Jesus.
Senhor Pararararará. é a solução. Pararararará. Oh, Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. E a vida eterna, e a vida eterna, e a vida eterna Está no meu coração. Oh, és tu, És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. quem me salvou? És tu, Jesus. Quem nos salvou foi Jesus Cristo e por isso também cantamos que estamos firmes. Firmes nas promessas de quem? De Jesus Cristo. Vamos lá. Eu estou firme nas promessas de Jesus. Eu estou firme. Eu estou firme nas promessas de Jesus. E firme nas promessas não irei falhar. Vindo a tempestade a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Eu estou firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus. Caminhando em frente não irei voltar. Agora tenho onde me agarrar. Sei de onde é que eu vim, onde é que eu vou parar. Eu estou firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus. Estou tão firme, não irei vacilar. Não irei vacilar. Jesus é minha rocha, Jesus é minha rocha, a minha salvação. a minha salvação. Estou tão firme, Estou tão firme, não irei vacilar. não irei vacilar. Jesus é o maior, Jesus é o maior, é o Salvador, é o Salvador, é o Libertador. é o Libertador. Sou Ele é o Senhor. Firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. E agora vocês vão ficar firmes assistindo o making of de hoje. E agora sim, já começamos as montagens aqui no salão principal, onde vai ser então a gravação do Basta Crer. Vai ser aqui o estúdio principal. As câmeras já estão montadas, os cabos já estão passados e agora eles estão passando aqui mais uns cabos, porque a parte aqui do áudio do estúdio vai ser ali naquela parte de cima, onde o Zé costuma ficar e fazer então o som do estúdio. Lembra que lá no Estúdio 7, no Tojal, nós mostramos que tem a regi do áudio e lá no estúdio tem outra mesa de som com colunas também para fazer o som no estúdio? Aqui vai ser igual, é preciso ter outra mesa de som para fazer o som ambiente daqui e é ali em cima que vai ficar. Agora, aqui, entre esses dois pilares aqui onde eles estão, aqui vai ficar a banda. Pois é, só que agora vocês não conseguem ter essa ideia, porque tá aqui tudo
ainda estruturado, né? Aqui ainda eles estão montando. Vão tirar aqui essas coisas, os malões vão levar ali para fora para começarem a montar os instrumentos e a parte aqui da banda. Provavelmente o apresentador e o apóstolo vai ficar daquele lado também. E aí o cenário aqui vai ser andando aqui para mostrar então como é um estúdio diferente, um ambiente diferente aqui do Basta Crer. Vocês estão ansiosos? Porque eu tô. Eu quero saber como que vai ficar tudo, né? Como que vai ficar aqui a nível de banda, a nível de apresentação. Eu quero saber como que vai ficar. E você que nos assiste, gosta de assistir um filme, uma série, talvez com uma pipoquinha, em boa companhia? Gosta? Então eu trago uma boa notícia, é que nós temos a Cine Curiacos, uma plataforma onde você pode entrar no site e ter à sua disposição, a qualquer hora do dia, muitos filmes para você assistir com seus amigos, familiares ou também para partilhar com outras pessoas. É outra forma de você evangelizar também, mas vamos lá, desfrutar do que nós temos, né, dos filmes. Então vamos ver esse spot. Gosta de um bom filme? O Cine Curiacos foi feito a pensar em si. Um canal com filmes evangélicos 24 horas por dia para que esteja conectado com Deus. Aceda a curiacos.com, clique em Cine Curiacos e desfrute de uma grande variedade de filmes para si e para a sua família. Cine Curiacos. E nós também temos a Curiacos Music, uma produtora onde nós temos várias bandas de vários países, com integrantes de várias nacionalidades. E que tal hoje assistirmos um videoclipe que vem lá do Brasil, aliás, com integrantes brasileiros, com a música Vai Mudar. Vai mudar pra melhor, vai mudar pra melhor. Quem anda com Deus vê a vida mudar pra melhor. Vai mudar pra melhor, vai mudar pra melhor. Quem anda com Deus vê a vida mudar pra melhor. Muita gente até diz que sua vida não vai para frente, mas tu não dás ouvidos porque acreditas em Deus. Os problemas virão, mas fica firme, firme em Jesus. Acredita que tudo vai mudar pra melhor e tudo mudará. Vai mudar pra melhor, vai mudar pra melhor. Quem anda com Deus vê a vida mudar pra melhor. Vai mudar pra melhor, vai mudar pra melhor. Quem anda com Deus vê a vida mudar pra melhor.
Jesus é a solução. Não pares, vai sempre em frente. Acredita que tudo vai mudar. Andando sempre com Cristo, tudo vai melhorar. Vai mudar pra melhor. Vai mudar pra melhor. Quem anda com Deus vê a vida mudar pra melhor. Vai mudar pra melhor. Vai mudar pra melhor. Quem anda com Deus vê a vida mudar pra melhor. O dinheiro do crente amarra o diabo. Jesus disse que o diabo é que veio para matar, roubar e destruir. E, por exemplo, em Efésios 6, 10, etc., diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, não é contra coisas que se vê, mas contra demónios de várias castas. E eles é que provocam toda a sorte de maldade. E como a gente não os vê, há muita gente que não acredita que o diabo existe. Mas sabe, quando nós vemos uma tourada, o que é que a gente vê? Que o touro luta contra o inimigo errado. Porque quando o toureiro mostra a capa vermelha, não é? Olé, olé, olé. O bicho pensa que o inimigo é a capa. E vai, investe contra a capa, uma vez, duas vezes, três vezes. E o verdadeiro inimigo está mesmo ali ao lado, que é o toureiro, tem umas farpas pontiagudas que vai espetando e machucando o bicho até que ele está ultra cansado e em Espanha matam o animal. É isso que o diabo gosta de fazer às pessoas. Então, muita coisa que existe, você não vê, mas existe na mesma. Então, amarrar o diabo é o quê e porquê? Porque o diabo causa problemas, mas se nós aprendermos os segredos de Deus, se nós aplicarmos as leis de Deus, se nós usarmos o nosso dinheiro como semente para honrar a Deus com dízimos e ofertas, Deus promete que Ele amarra o diabo. Se você for a Malaquias 3:10, ou todo o livro de Malaquias era um profeta que trouxe um grande recado de Deus. O recado era pesado, por isso é que começa assim, o peso da palavra do Senhor contra Israel, contra o povo de Deus. Era pesado porque o povo andava desviado, só tinha problemas e estava cada vez pior e pior, então pediu ajuda a Deus e Deus mandou o recado. Olha, vocês estão mal, vocês não me ligam nenhuma. Vocês não me honram. Vocês sabem que têm que trazer, volta e não volta, um cordeiro sem mancha e trazem os coxos, os paralíticos, aquilo que vocês não querem, esmolas, a ver, e servia a Deus que canseira. Então, por isso, Deus não os abençoava. Mas Deus é bom. E quando repreende, é porque ainda gosta de nós. Então, Deus deu a solução. Olha, vocês tornem a honrar-me com dízimos e ofertas. O que é dízimos e ofertas? São sementes. É a lei de Deus. Tudo funciona à semelhança do agricultor, tem uma semente e lança a semente à terra. Aquilo que semear é o que vai colher. E dinheiro são sementes. Então, quando você quer vencer na área financeira, você não pode pensar que vai pagar alguma coisa a Deus ou pagar alguma coisa à igreja. Não. Você está a usar o dinheiro como uma semente. E quando nós honramos a Deus do coração, Deus diz assim, olha, então, traz os dízimos à casa do tesouro e depois prova-me se eu não vou abrir as janelas dos céus para derramar sobre ti uma bênção tal que dela vem a maior abastança e por causa de vocês eu vou repreender o diabo, disse Deus, para que não vos consuma o fruto da terra e para que a vida do campo não seja estéril. Ou seja, quando nós honramos a Deus
com dízimos e ofertas, estamos a amarrar o diabo. Ora, eu tenho este livro, que ainda há pouco a Lilian mencionou, que diz 7 passos para castigar o diabo. Este livro é muito importante porque ensina aqui grandes segredos, não só de que é o diabo, como é que ele atua, mas como eu posso amarrar e até castigá-lo. Está a ver? Isto não é para qualquer pessoa, é para as pessoas que já têm Jesus Cristo, que nasceram de novo, que entregaram a vida a Jesus e que andam com Deus. As outras não façam isso porque os demónios atacam e chegam a matar pessoas. Mas aquele que é uma nova criatura tem autoridade sobre os demónios. E quando o crente conhece as verdades, a verdade o liberta. Você que ainda, se calhar, não vai à igreja, volte para Deus. Comece a andar com Deus. Procure a igreja mandar mais perto de si. Comece a estudar os segredos de Deus. Faça o que Deus diz e vai ver como a sua vida financeira muda radicalmente. E você já passa a não depender do que se passa lá fora, porque as leis de Deus são independentes se lá fora está bom, se não há, se há crise, não há. E você passa a ser um vencedor. Agora, o que é que se passou ao longo dos últimos anos? O que se passou foi o seguinte, que o diabo usou-se da mídia para denegrir o nome de Deus, denegrir as igrejas, falar mal de quem anda com Deus, dando a entender que são só os estúpidos, os palermas, os coitadinhos. Bem, eu nunca fui nenhum coitadinho, nenhum palerma, eu era engenheiro civil, calculava especializado em pontos de estruturas especiais e trabalhei numa das 3 maiores empresas de cálculo do mundo. E a ponte de qual eu fui chefe está ainda na maior nota da África do Sul. Então, e há muita gente que é crente, presidente da República, etc. Portanto, essa ideia de que ser crente é um palerma é mesmo do diabo, para denegrir o nome de Deus e afastar as pessoas de Deus, porque o diabo sabe perfeitamente que é na igreja, casa de Deus, está o poder de Deus. Está a ver? 4 forças que existem no mundo. Deus e o diabo. O diabo perdeu, Deus ganhou. A igreja e o mundo. A igreja não está o poder de Deus e o mundo é falso e mentiroso. Então, o diabo conseguiu ao longo de anos convencer as pessoas que o sistema do mundo, este é que é verdadeiro, esta coisa da democracia que eles disseram, era bom se fosse aplicado. Qual democracia? Em países onde existem associações secretas que controlam o Parlamento. Está a ver? E que não obedecem às leis da Constituição e que antes usam os dinheiros para outros fins que não são nada legais. Então, as pessoas hoje estão fartas dessa maldade e isso faz com que o diabo tenha perdido grandes batalhas. As pessoas pararam de acreditar no sistema que o diabo impingiu às pessoas. E isso é uma vantagem. É uma vantagem porque as pessoas deixam de acreditar nos mentirosos, nos falsos, e só têm uma oportunidade, só têm uma chance, só têm um caminho, é Deus. Porque Deus, esse, nunca mente. Deus não é um homem para prometer e não cumprir. Deus, o que promete, sempre cumpre e mais. Deus é bom. Está sempre do seu lado para o favorecer e o ajudar. Não tem esquemas. E Deus pode e quer ajudá-lo pô-lo por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. Então, essa que é a exortação que eu lhe dou. Jesus dizia assim, largo é o caminho que leva à perdição. É o caminho onde cada um faz o que quer, siga Deus à minha maneira, mas estreito e apertado o caminho que leva à perdição. É o contrário, espera aí. Estreito e apertado que leva à salvação. Já me tinha enganado. Então, o diabo andou a enganar as pessoas, usando-se de políticos, do sistema do mundo, da justiça. Hoje todo mundo está cansado das injustiças, das poucas vergonhas. E, portanto, hoje, mais do que nunca, só há realmente uma solução. É voltarmos para Deus. E quando eu pessoalmente comecei há uns bons anos atrás a ensinar as leis de semear para colher, o que isso foi? Chamaram-me todos os nomes, escreveram até livros,
etc, etc. Foram para a televisão, foram para a rádio, E agora hoje isto está estabilizado. Porquê? Porque as pessoas foram aprendendo as leis de Deus e viram que funcionavam, ao passo que governantes e sistema do mundo, etc., foi perdendo prestígio de tanta mentira e de tão mal que as pessoas cada vez estão pior. Então, o diabo hoje está na mão de baixo. Agora, eu aqui neste livro ensino uma série de coisas e como castigar o diabo na área financeira. É muito simples, é semear cada vez mais e mais para colher. Porque quanto mais você semear, mais você vai colher. Aqui num dos capítulos, eu digo o seguinte, que muita coisa irrita o diabo, mas o que mais irrita o diabo é o crente saber os segredos e é o crente ter dinheiro. Sabe porquê? Porque o crente, quando tem dinheiro, porque ele ama a Deus, ele vai ajudar a casa de Deus. E ao ajudar a casa de Deus, a igreja tem mais capacidade para ir mais longe. Fazer mais filmes, nós fazemos filmes. Para fazer mais programas de televisão. Para ter mais igrejas, missionários, pastores. E claro, isso é uma coisa horrorosa para o diabo. Porque nós estamos a conquistar território, que é o coração das pessoas, a ele. Então ele fica furioso. Mas não há nada que ele possa fazer. Porque quando nós sabemos as leis de Deus, o nosso dinheiro é realmente uma fonte de irritação para o diabo. Porquê? Porque o dinheiro, eu semeando, eu vou vencer dívidas. Há muita gente que já fez isso. Tinha dívidas, aprendeu a lei de semear para colher e disse, ó Deus, eu vou semear todos os meses, todas as semanas, um pouco, para tu, ó Deus, me desfazeres das dívidas. E assim foi. O dinheiro do crente abre caminhos que não existem. Quando você semeia para um projeto do qual você não tem capacidade, não está ao seu alcance social, financeiro, mas você semeia com fé, Deus abre um caminho onde você nunca poderia entrar. É isso que Deus faz. O seu dinheiro é o seu escravo. Porque há muita gente que é ao contrário, é escravo do dinheiro. Quando vai fazer compras, o dinheiro fala. Olha, isto não podes, tu não tens dinheiro para isto. Isto sim, aquilo não, aquilo sim. Quando a pessoa é crente, está do lado de Deus, foi retirado da zona de maldições, está na zona das bênçãos e também, e é importante dizer isto, aplica as leis de semear para colher, nada é impossível para o crente. Se ele não tem capacidade financeira, porque o salário é aquilo que é, ele semeia extra e Deus multiplica essa semente, boa medida, recalcada, sacudida, e ele fica com capacidade acima do seu limite normal, terrestre, salarial, etc. Portanto, isto é uma fonte de irritação tremenda para o diabo, porque ele se vê derrotado e vê que nós vencemos. O dinheiro, quer dizer outra coisa, não é para pagar contas. A atitude de muita gente é, eu tenho que pagar contas e passa a vida a pensar e a fazer contas e isso aqui. Bem, ok, temos que fazer contas, espera lá. O seu dinheiro é para fazer investimentos. Quando você investe na casa de Deus, você não está a fazer pagamentos. Quando se faz um pagamento de gasolina, comida, você nunca mais vai a esse dinheiro. Mas quando você investe, semeia na obra de Deus, na verdade, o seu dinheiro é multiplicado. Está a ver? Boa medida, recalcado, sacudida. E, por último, quer dizer o seguinte, quando nós vivemos de sementes e não de orações, sementes e não de salário, estamos de facto a fazer de Deus a nossa fonte. Porque eu passo a depender de Deus. Eu semeio, aplico a lei de Deus e Deus multiplica, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Então, esta é a exortação que eu dou. Se você já é crente e pratica isto, nunca pare de fazer isto, que aí Deus vai acrescentando, como a Bíblia diz, de glória em glória. Se você é novo na igreja, está a aprender. Se você ainda não vai à igreja, volte para Deus. Escolha Deus.
Vá à igreja e aprenda o sistema de Deus. Ouça esses programas, eu vou continuar a ensinar todos os dias, não é? E se precisar de ajuda, telefone, marque uma consulta pastoral e vai ver que um bispo ou pastor vai acompanhá-lo até você vencer. E agora, terminamos este bloco com um hino de fé. Vamos lá ouvir. Na verdade vos digo que todo o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente na terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como seria. Lança a semente, espera que ela cresça. Tens de dar tempo que a terra dê força para ela crescer. Logo que o fruto se veja, chegou o tempo de ceifar. Se entenderes a verdade do reino, tudo vai funcionar. Muito bem, vamos falar mais uma vez sobre este tema. Olhe para Jesus e não para os problemas. E eu já disse, mas vou tornar a dizer que este é, para mim, um dos assuntos que traz maior vitória que você possa imaginar. É um grande segredo de Deus. Eu uso isto, estas leis, este segredo, faz bastante tempo com muito sucesso. O que é que eu quero dizer? Olhe para Jesus e não para os problemas. Esta é uma frase baseada em 2 Coríntios 4,18, que diz assim: não atentando para as coisas que se veem, para os problemas que se veem, para a crise, para a doença terrível que se vê, que se sente, para as circunstâncias adversas, mas atentando para aquilo que ainda não se vê, que são as promessas de Deus. As promessas de Deus não falham. Porque as coisas que se veem, problemas, doenças, estão sujeitas a modificarem-se. Mas a palavra de Deus não muda. Portanto, no meio de um temporal, de uma adversidade, de uma doença, não olhe, não atente para o temporal. Olhe para Jesus e você vai vencer. Já vou dizer como é que se olha para Jesus, porque agora ele não está aqui fisicamente, mas já vou dizer como é que se faz. A atitude correta também é a seguinte: você pode ser uma pessoa que, felizmente, tem uma vida normalizada, estável, seja de um modo geral na sua vida, mas você tem um desejo, tem um alvo. Sei lá, pode ser ter uma casa melhor, ter um carro melhor, ter, sei lá, tanta coisa. Mas você pensa assim: eu, na minha força, na minha qualidade, com o salário que eu tenho, com o negócio que eu tenho, não vou conseguir chegar lá. É impossível. Aí entra a fé. Porque fé é você deixar de olhar para a sua capacidade individual, você é limitado, é humano, e olhar para o seu Deus, que é o Deus Criador dos céus e da terra, que enviou Jesus, que também é Deus, que foi à cruz morrer por si, não só para o salvar, mas para o ajudar, curar, resolver problemas, abençoar, pôr por cima e não por baixo,
por cabeça e não por cauda. Então, também aí, nesses casos, não é? Que nesses casos, felizmente, não é que há adversidade e crise, há um sonho, há um alvo, também você deve olhar para Jesus, não atentando para o seu tamanho, para a sua capacidade, mas sim para a capacidade de Deus, que é ilimitada. Então agora põe-se a questão, como é que eu posso olhar para Jesus? Está a ver? Olhar para Jesus hoje é olhar para as fotos de Jesus, para o álbum de fotos de Jesus, é a Bíblia. Cada vez que você olha para uma história em que Jesus curou um cego, paralítico, em que Jesus curou uma senhora que tinha um espírito de enfermidade, andava curvada há não sei quantos anos, uma outra senhora que tinha um fluxo de sangue há também não sei quantos anos. Cada vez que você olha para a Bíblia e vê a história como Jesus multiplicou pão e peixe, etc., você está a ver, vamos assim dizer, as fotos deste Jesus verdadeiro. E ao olhar para isso, e não olhar para os problemas, por incrível que pareça, até parece uma brincadeira, mas é verdade, você acaba por vencer. Então, no outro dia eu falei sobre o exemplo do Pedro. Pedro e os outros discípulos estavam num barco no meio do mar. E houve um grande temporal, e para mim é evidente, foi o diabo que criou o temporal, porque o diabo é que vem para matar, roubar, destruir, e ele viu os 12 ali e disse, eis uma oportunidade espetacular de acabar com os meus problemas. Mas Jesus, que sabe tudo, foi ter com eles, até foi ter por cima das águas. Ao princípio eles assustaram-se, aos gritos, ai, vamos morrer, é um fantasma, mas Jesus disse, não temam, sou eu. E aí Pedro encheu-se de coragem e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus disse, ok, vem lá. E Pedro saiu do barco, veja bem, andou por cima do mar, mas quando? Enquanto olhava para Jesus. Mas a certa altura, deixou de olhar para Jesus, começou a olhar para o temporal, para as ondas, a sentir aquela forte pressão da tempestade, a ver? E começou a olhar para baixo. Aí começou a afundar-se. E gritou, Jesus, ajuda-me. E Jesus ajudou-o na mesma, levantou e disse, ó homem de pouca fé. Pouca fé é fé insuficiente. Não chega para chegar até ao fim. Não chega para seres totalmente curado, para ficar liberto dessa dívida na totalidade, etc. Então, por que que Jesus disse isso? Porque Pedro, enquanto olhou para Jesus, como que havia uma base debaixo dos pés dele, como Deus fez, não sei, mas o que é certo é que fez. Quando olhamos para Jesus, Deus cria milagres, faz coisas sobrenaturais. Mas quando a pessoa passa a atentar para aquilo que vê, sente, as dores, o que o médico diz, o que o problema fala, o que o banco telefona a dizer que falta o dinheiro, etc., a pessoa deixa de andar pela fé, olhando para Jesus, que diz que eu sou o teu Deus, suprirei todas as tuas necessidades, eu sou o teu Deus que saro todas as enfermidades, e passa a olhar para o problema. E ele começa a afundar-se. Então, para onde você olhar é para onde você vai calhar, vai encontrar-se, vai aparecer. E por isso, não atente para aquilo que se vê quando as coisas estão mal, mas atente para aquilo que ainda não se vê, que são as promessas de Deus, mas vão ver. É uma questão de tempo, você vai ver. Agora, um outro caso, que é sobre esse que eu quero falar, é o caso do Abraão. Abraão foi um homem que agradou imenso a Deus. Foi o pai da fé. Foi um homem que
quando Deus lhe apareceu e disse, sai da tua casa, da tua parentela e vem após mim, ele largou tudo e foi. A família ficou furiosa. O pai era um homem de bem, era próspero e deve ter dito assim, tu estás bom da cabeça ou quê? Então tu largas a certeza do negócio de família e vais para onde? Para um Deus que vai te levar para onde? Fazer o quê? Ainda muita gente fala assim hoje. A ver, muita gente fala assim. Mas ele acreditou em Deus. E por isso, Deus era com ele. E o fez prosperar, mas muitíssimo. Mas uma coisa ele não tinha. Ele não tinha filhos. A mulher sempre foi estéril. E agora ele já era de idade, tinha quase 100 anos, ela 80. E ele estava muito abatido, muito triste. Oh Deus, vou morrer, me abençoaste, mas não tenho família. Mas Deus lhe disse, tu vais ser pai de uma multidão. Ou seja, Deus tinha uma promessa para ele. E Deus pode e quer fazer milagres na sua vida. Mas nem sempre Deus consegue. Sabe porquê? Porque nós temos que fazer o que Deus manda. Essa conversa, siga Deus à minha maneira, não dá em nada, porque Deus não vai mudar, nem vai obedecer a si, nem a mim. Eu é que tenho que mudar e obedecer a Ele e fazer o que Ele manda. E assim, Deus levou o Abraão a imaginar-se cheio de filhos, quando lhe disse, olha para as estrelas, onde ele estava, via-se milhares e milhares de estrelas. Assim será a tua família. E ele começou a criar na tela do seu coração uma imagem em que ele se via com muitos filhos. É uma lei de Deus. Até lá ele tinha na tela do seu coração uma imagem em que ele se via assim, não posso ter filhos, já tenho esta idade, a minha mulher sempre foi estéril, não há hipótese. Mesmo assim, durou anos, porque era preciso ele fazer outra coisa, porque Deus não muda e ele é que tinha que aprender. Que era o quê? Falar as coisas que não são como se já fossem. As suas palavras também são sementes. A morte e a vida, ambas as coisas, estão no poder da sua língua. Engraçado, não é? Então um dia Deus chegou ao pé dele e disse, olha, Abraão, quanto a mim, tu já és pai de uma multidão. E a tua mulher já é princesa, mãe de uma multidão. Então imagine, eles agora mudaram de nome. E diz assim a esposa, ó pai de uma multidão, o almoço está pronto. Imagina o riso, a risada dos empregados, a socapa, coitadinhos, os velhos estão malucos. Mas ele não sabia uma coisa, é que nós temos que falar as coisas que não são como se já fossem. E temos que acreditar em Deus e olhar para Deus, para aquilo que Deus diz, para aquilo que Deus manda fazer, olhar para Jesus e não para os problemas. Qual era o problema? Não podiam ter filhos. Por isso que aqui em Romanos, esta passagem é lindíssima. Porque diz assim, estava a falar de Deus o Pai e dizia assim, Deus o qual vivifica os mortos, dá vida aos mortos, ressuscita os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. Está a ver? Se você tiver um problema e falar muito de problema, você vai ter o problema a dobrar, a triplicar. Como se resolve o problema é falando a solução, semeando o que quer colher. Mas isso é outra lição. E depois diz assim, acerca de Abraão. E Abraão não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo, que já era amortecido, pois já tinha 100 anos. Não atentou também para o amortecimento do ventre de Sara. Ela já tinha 80 anos, aos 80 anos a senhora já não podia ter filhos. E nunca pôde, porque ela era estéril. Então, humanamente falando, eles não podiam ter nenhum filho. Mas o Abraão, diz aqui, não duvidou. Não se pôs com lógica. Não se pôs a diminuir o tamanho de Deus. O que é impossível para Deus? Absolutamente nada. Ele é Deus. Então, ele não duvidou, por incredulidade, mas foi fortificado a fé, dando tanto certíssimo do que Deus promete, sempre o faz. E por isso Deus se alegrou e fez com que a mulher, aos 80, ou coisa assim,
tivesse o primeiro filho. Veja só o que é fé. É olhar para Deus. Deus diz que é assim e eu acredito. Não olhar para a minha capacidade financeira ou, no caso, para a sua incapacidade física de ter ou não ter filhos, incapacidade financeira, etc, etc. Olhar para Jesus é olhar para o que Deus promete. Ele promete, Ele vai fazer. Então, o que é que você pode fazer? Você pode, por exemplo, pegar num livro que eu tenho aqui chamado Preparação Diária do Cristão, PDC. É um livro que ajuda as pessoas a ter comunhão com Deus. E neste livro eu tenho vários capítulos com as diversas áreas da nossa vida. A área das finanças, a área da saúde, a área da família, andarmos em amor, etc, etc. Então, quando você vai, por exemplo, aqui neste caso, para a área da saúde, eu posso olhar para Jesus olhando para os versículos bíblicos que dizem o seguinte: é Ele que perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades. Então, se você está doente, em vez de olhar para o que o médico diz, eu não estou a dizer que o médico é mentiroso. Ele até faz o seu melhor. E até há muito crente que não tem fé suficiente para ir sozinhos, só fazer o que eu estou a dizer. Ele tem que ter ajuda dos médicos. E os médicos não são do diabo, são de Deus, porque tudo que é bom só pode vir do Pai das Luzes. Mas, a todo tempo, você pode olhar aqui para Isaías e dizer assim: verdadeiramente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si lá na cruz. Foi ferido pelas nossas transgressões, moído pela nossa iniquidade, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos curados. Você está a olhar para Jesus? Está a ler isto? Está a imaginar Jesus que curou o cego, etc. E você vai ter sucesso. Deixou de olhar para o problema, passa a olhar para a solução. Então, meu amigo, aprenda a viver assim e vai ver como a sua vida nunca mais é a mesma. E agora, mais uma vez, eu peço ao time que toque um hino que diz exatamente isso: olha para Jesus e não para o problema. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. E olha para Jesus. Nós agora vamos orar por si. Aliás, eu vou orar por si. Por si quem? Você que telefonou, que escreveu, pedir ajuda a Deus, contando muitas vezes o seu problema. Há toda a sorte de problemas. Documentos por resolver, coisas estranhas que acontecem, tipo de bruxarias, doenças terríveis, em estado do pior possível. Mas, para Deus, nada é impossível. E agora nós vamos orar aquilo que eu chamo de oração da fé. Eu não, a Bíblia. Estenda a sua mão sobre mim e faça esta oração comigo, dizendo assim: ó Deus, eu acredito que Jesus morreu não só para me salvar, mas para me curar, para me ajudar, para me libertar de toda a sorte de problemas. Senhor Jesus, eu recebo agora a minha cura. Eu recebo agora o meu milagre. Eu recebo agora a minha libertação. A resposta à minha oração. Amém e amém. Agora vou orar por si. Eu ordeno a toda a enfermidade que se segue para a raiz, em nome de Jesus. Ao nome de Jesus, todo o joelho tem que se dobrar. Eu ordeno a toda a atividade satânica
bruxaria, feitiçaria, etc., que dobre o seu joelho e pare toda a manifestação, em nome de Jesus. Eu ordeno aos anjos de Deus que abram as portas que estão fechadas. E Deus, Senhor, para ti, toda a glória, porque és tu que saras, és tu que resolves os problemas. Amém e amém. Para terminar, vai à igreja maná mais perto de si, ande mão dada com Deus, tudo vai mudar para melhor. Eu desde já me despeço com esta música maravilhosa que diz: segura na mão de Deus e vai. Vamos sempre com Deus e até amanhã. Vamos lá ouvir-me. Segura